Minasan, konnichiwa! Estamos em live, é uma live surpresa para vocês, que eu preparei junto aqui do meu pai. Só vou pedir para vocês, se vocês estiverem entrando, para vocês me dizerem se vocês conseguem me ouvir direitinho. Coloquem aí nos comentários para eu conseguir ajustar antes de nós começarmos essa live. Essa live é super especial. É uma live com meu pai, que eu aproveitei que ele tá aqui com a minha mãe, né? Que eles vieram por causa do nascimento do meu filho, eles vão me ajudar aqui bastante. E porque também muita gente pergunta sobre como que eu fui chegar no Japão. Olá! Já estou vendo que vocês estão escrevendo ali. Tem aumentado muitos seguidores, tanto do Instagram, do Facebook, do YouTube. E muita gente me pergunta, como é que você foi pro Japão? Como é que foi essa mudança, né, do Brasil para o Japão? E muita gente não sabe da minha história. Só que ao invés de eu contar a minha história primeiro, acho que eu não poderia deixar de contar a história do meu pai, né, que ele foi dos primeiros Dekassegues. Não sei se vocês conhecem o significado da palavra Dekassegue. Dekassegue são aqueles trabalhadores, os brasileiros, né, os estrangeiros que foram geralmente na época de 80, 90. Eles saíram do Brasil justamente para ir para o Japão para ganhar dinheiro. Se vocês traduzirem, né, ao pé da letra, o D vem de sair e kasegi vem de ganhar dinheiro. Então eles saíram dos países deles para ganhar dinheiro, né? Então essa história também é do meu pai, né? E eu conversei, o áudio está bom, Mia? E eu capta desse. E eu conversando esses dias com meu pai, eu vi tanta coisa que eu não sabia. E eu achei interessante passar isso para vocês, né? E vocês saberem também a história do meu pai, a minha história. Deixa eu só verificar aqui o pessoal daqui do Facebook também. Eu também estou online no Facebook. Renata, arigatou gozaimasu. Som está ótimo. Que bom. Então eu acho que vai ser muito importante. Vai ser importante para mim, que eu já estou emocionada. E vai ser importante vocês também saberem essa história. Nossa, é minha história, mas é a história do meu pai também. Né? Espero que vocês gostem e espero que vocês continuem aqui comigo. Deixa eu só verificar aqui, o som está certo, ok? Então vamos lá. Esse é o meu pai. Apesar de ele ter essa cara, né? Muita gente fala que eu sou parecida com ele, mas eu sou mais bonita, né? De japonês, ele é brasileiro, nasceu no Brasil, né? Meu pai, nome é Júlio Katsuhiro Arakaki. Isso, escreve com tu. Júlio Katsuhiro Arakaki, né? Na verdade, eu até queria contar a história dos meus avós. Mas vai ficar para um outro dia também, né? Porque meus avós, minha avó, ela nasceu no Brasil, meu avô nasceu no Japão, né? E foi também na época da guerra, tudo, né? Foi pro Brasil. Mas tem muita coisa que eu quero pesquisar, então por isso que eu vou começar pela do meu pai. Vocês conseguem ouvir direitinho, então? Seus pais moravam em Hamamatsu antes de irem para Portugal? Sim, em Hamamatsu. Meus pais têm a escola física também, né, na unidade de Hamamatsu, é a escola do meu pai. Né? E também podemos conversar. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, vocês vão me falando, que eu vou anotando para nós fazermos mais lives como essa e eu vou contando aos poucos e vocês vão conhecendo um pouquinho da nossa história. Ok? Vamos começar então? Eu já fiz uma introduçãozinha. Por que o pai foi, então, para o Japão? Eu sei que foi na época de 90. Sim, 90, mas tudo começou, na verdade, em 1989, porque o meu irmão, ele já estava aqui, né? Ele foi um dos primeiros... Não. No Japão. No Japão, né? Ele ainda fala aqui, aqui a gente está em Portugal. Já estava no Japão e ele estava muito bem, né? Ele falava bem do Japão, que trabalhava bastante, né? Mas ganhava-se bem, né? Entende? Isso em 89. 89, Então, e como naquela época, né? E assim como eu, acho que muitos, né? Vieram ao Japão por causa disso também, né? Justamente para ganhar dinheiro mesmo, né? Uhum.
porque a situação naquela época, eu acho que foi uma das piores fases, né, do Brasil. Foi a época do Collor, né? Do Collor, e realmente o nosso dinheiro não tinha tanto valor assim, né? Hoje eu acredito que está melhor, né? Entende? Em relação à troca de moeda, tudo, né? Entende? Mas naquela época era muito difícil. Então eu praticamente né, eu vivia endividado mesmo, né? Então aí eu sabendo, né, que o meu irmão estava aqui, eu fiquei interessado, né? Pensando em uma outra alternativa, né? De buscar, né, dinheiro, né, na verdade, né? Tá. Então, mas o pai foi mesmo em que ano? Em 1990. 90. 1990. Meu tio já tinha ido já em 1989, 9, né, e falava bem do Japão, que conseguia, né, juntar dinheiro, então meu pai se interessou e foi em 1990. Mas como é que foi esse processo? Foi fácil, assim? E Então, quem que entrou em contato com... Na verdade, eu sabendo, né, do meu irmão, mas aí um dia eu lá no Banco do Brasil, lá na agência Tatuapé, né, conversando lá com o caixa, né, que ele era também Nisei, né, e ele tinha a prima dele aqui no Japão, que inclusive ele era primo de uma cantora famosa na época, né, a Márcia, né. Não sei se vocês chegaram, conhecem a Márcia? Na época que nós fomos para o Japão, ela aparecia... Agora eu também não sei, porque já faz tempo que eu tô aqui em Portugal e na época também não via muita televisão japonesa. Mas quando nós chegamos, a Márcia era uma cantora brasileira, né? E fazia muito sucesso na televisão japonesa, né? E meu pai encontrou o suposto primo, né? Minha cadela quer aparecer também, a Luna. A Luna. Tá com uma bolinha na boca. Então, ela, né, fazia muito sucesso, ele mesmo disse. Ele falava bem também, né, do Japão, é lógico, né, e ela fazendo sucesso aqui, e incentivou, né, e ele soube que um outro cliente, né, do Banco do Brasil já estava com viagem marcada ao Japão, mas ele estava procurando mais pessoas, né, para vir com ele, entende? Né, que acho que era alguma coisa assim ligado a empreiteira, né, que ele entrou em contato, né, que deveria ter mais pessoas, né. Então, aí eu sabendo disso, né, eu entrei em contato com ele, né, aí conversei com ele e na época eu lembro muito bem que ele disse que não ia ser fácil, que não era fácil, né, que pra gente não ter muita ilusão, né, porque muita gente vem ao Japão, né, pensando, né, que vai trabalhar em grandes empresas, tudo, né. Na verdade, a gente trabalha para grandes empresas, né, mas tudo serviço terceirizado, né. Então, esses terceirizados, as condições às vezes são bem precárias, né, em termos assim de você estar em uma empresa grande, bem preparado, né. Na verdade, são várias empresas que trabalham para essas empresas grandes, entende? E a gente vai justamente para essas, né, pequenas, entende? Porque às vezes é serviço... fala que vai trabalhar para Suzuki, para Toyota, para, né? Exato. Mas na verdade trabalha, só que ao mesmo tempo trabalha nas pequenas que empresas. Faz as peças menores para essas empresas grandes, né? E ele sabia disso tudo, né? Então ele, me entrevistando, ele falou, né, que se eu estava realmente preparado para isso, né? E a gente sempre acha que está, né? Mas na verdade a gente, né, na primeira vez depois nós percebemos que não estamos preparados, entende? Né? Então a gente vem com fé, coragem, né? Mas aí as dificuldades são muito grandes. A diferença é totalmente cultural, né? Tá? E a partir daí o primeiro, né? As culturas diferentes, então costumes diferentes, língua diferente, né? Eu mesmo não sabia falar, né, a língua japonesa, então, e eu vim mais porque ele sabia falar. Também ele vinha como trabalhador, mas como intérprete também, entendeu? Então, e aí ele ia ser intérprete de um grupo de pessoas, né? O interessante da viagem foi que na época, quer dizer, foi ruim também porque
na verdade, a viagem, você sabe, né? A gente sempre faz uma parada em algum lugar, né? Aquela época Fazer conexão, a né? conexão era nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam em guerra com a Síria, né? E então, muitos pilotos civis, eles estavam em prontidão. Então, nós perdemos a conexão naquela época. Tinha voos, né? Mas o voo era reduzido. Então, eu tive que ficar 3 dias em Chicago, né? Aí, 3 dias... Mas foi 3 dias que a empreiteira que pagou Não, ou foi não, a não. própria? A Varig, né? A companhia de aviação que bancou todas as despesas, né? Entende? Então, foi até bom, né? Porque aí eu conheci um pouquinho lá, né? Mas pôde andar assim por... Sim, por sim, Nossa. mas sempre Eu posso sob a responsabilidade deles, né? Porque a gente não tinha visto, né? Mas como houve esse problema, então Andava em a grupo. própria empresa, né? Que ficava cuidando da gente, a gente andava em grupos e conhecemos um pouquinho, né? A cidade, né? Então foi interessante. Fiquei 2 dias lá em Chicago e uma noite em Anchorage, no Alasca, né? Aí depois dali é que eu cheguei ao Japão. Tava frio. Foi em julho, né? Em julho. Sim. Ok. E como é que foi chegar ao Japão, assim, a primeira impressão que o pai Olha, teve, assim? primeira impressão e Às vezes nós temos a imagem, assim, de quem ainda não foi pro Japão. Eu não tinha imagem nenhuma porque eu fui quando era pequenininha, né? Meu pai, ele foi sozinho, lembrando bem, né? Que em 90 ele foi sozinho e ficou eu, minha mãe, meu irmão, né? Que é 10 anos mais velho que eu, e minha irmã, que é 8 anos mais velha que eu. E ficamos lá no Brasil enquanto meu pai foi para verificar se conseguia, né? Juntar dinheiro, as condições. Preparar também, né? Para depois já pensava já em levar-nos todos pro Japão. No princípio não. O plano, eu acho que igual o meu e acho que da maioria das pessoas que vão ao Japão, é de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. No máximo. No máximo, entende? A maioria faz esse plano, né? Eu não fugi às regras, E na né? verdade eu acho que ainda muita Muita gente pensa tem assim, esse né? Não é plano. só da época Não de é, 90. não. Então, Mas acaba ficando, né? acaba ficando. Mas eu fiquei de 90, fiquei 1 ano e meio só, porque as saudades, né, de vocês era muito grande, entende? Então, eu acabei voltando ao Brasil, né? Tentei ficar lá de novo em 91, né? Ok. Fiquei 6 meses só, entende? Mas aí, de novo, voltei em agosto, né, de 91, voltei ao Japão de novo, entende? Mas aí imagino que, por exemplo, até quando eu converso com os meus alunos, eles falam, deve ser tudo tecnologia, Assim, né? Isso Tudo... impressiona. Você que chega ao Japão, você fica impressionado com a organização deles, né? Tudo é diferente no aeroporto, entende? O tratamento que eles dão, né? A gentileza, né? A educação deles, né? E aí você fica impressionado com isso, a limpeza, né? Dos locais, né? Entende? E aí você vê os carros, né? Super modernos, né? Hoje em dia o Brasil tá igual praticamente, né? Tudo que se tem lá no Japão tem no Brasil também, né? Mas na época não, era super diferente, né? Na minha época o Brasil estava em outras condições, então a impressão realmente foi bem, assim, grande, assim, sabe? Bem diferente, né? E a gente fica impressionado mesmo. Você entra num carro assim, tudo automático, né? Entende? Então não existia, no Brasil não tinha carro automático na época, né? E com ar-condicionado, entende? Né? Você pega aquele trem, e eu andei de Shinkansen a primeira vez, Mas que eu até estava lembrando que o meu pai, ele chegou ao aeroporto. Quantas pessoas mais ou menos que foi nesse grupo assim para trabalhar? Foi grande, então nós estávamos acho que mais de 100 pessoas, e inclusive, então a gente vinha assim por exemplo, eu fiquei 3 dias em Chicago porque como é que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo a conexão, os voos, em pequenos grupos e adiantando, sabe? Então eles selecionavam, essa turma aqui vai, esse aqui vai. Então no primeiro dia foi um grupo, no dia seguinte então, outro. tinha muita gente. Tinha muita gente. Entende? No grupo do pai tinha
Quantas pessoas? Ah, não, no meu grupo, eu não tenho, nossa, 30 anos atrás, eu não lembro, mas tinha bastante pessoas, gente. tinha bastante gente. Entende? Eu lembro que aí nós fomos de Shinkansen. Chegaram no aeroporto? No aeroporto. Aí andaram de Shinkansen. Lá mesmo já tem gente já, né, esperando, né, entende? Então, bem organizado, né, o pessoal, né? E como nós éramos os primeiros a chegar ao Japão, naquela época tinha mais facilidade, entende? Não tinha tanta complicação. Eu acho que eles facilitavam, né, justamente para poder, porque eles precisavam realmente, né, de mão de obra estrangeira, entende? Então foi tudo mais fácil naquela época, né? E aí a gente, o pessoal da empreiteira mesmo colocou a gente no Shinkansen, descemos em Kakegawa. Né? Ali o Sacho, né, da empreiteira, já vem lá também com um carro, né, super... Né, tudo iludido. Então você fica impressionado, né? Fica impressionado. Alguém tá perguntando, Araki, na época que o senhor foi, tinha Shinkansen? Já tinha, já. Já tinha Shinkansen. Já tinha Shinkansen, já. É verdade. Né? Hoje em dia, no Japão, tem o brasileiro que vai lá, praticamente tem tudo, né? Na minha época não tinha nada disso, né? Na época, eu até tô fazendo, né, essa live para vocês, quem está entrando agora. Meu pai foi na época de 90, e nessa época, pois 30 anos atrás, né? Já faz muito tempo. E nessa época não tinha tantos estrangeiros, foi assim o boom, né, do pessoal sair dos países para trabalharem nas fábricas japonesas. Por isso que eles chamam, né, que é a época dos dekaseis. Né? Hoje em dia também ainda tem muita gente, nós, né, que trabalhamos fora, podemos ser chamados de dekasei. Né? A Karen disse também, fui nessa época. Vocês vão me contando como é que vocês, né... O que vocês acharam? Você tinha 2 aninhos, novinho, nem lembra, né, Karen? Mas essa época, assim, foi mesmo um boom. Então, por isso que eu achei muito interessante, né? Conversando com meu pai, eu falei, olha, vai ser interessante contar essas histórias também pro pessoal que tá me seguindo, né? Pra conhecer também um pouquinho da minha história. Porque minha história não pode deixar de ter a história do meu pai primeiro, de ter a história também dos meus avós, que eu quero fazer uma grande pesquisa. Infelizmente, eles já não estão vivos. Muita coisa assim, eu preciso ainda perguntar para os meus tios. Meu pai também, ele é o mais novo, né, da família. Eles eram em 9, 10? 9 irmãos. 8. Então, muita coisa assim, ele também sabe, lembra, mas eu também queria perguntar um pouquinho mais para os meus tios. Então, sim... Né, fazer depois uma live assim com vocês, porque eu acho muito interessante, né? Até se pudesse fazer um livro, né? Gostaria mesmo. Então, né, acho bem interessante isso. E saber de vocês também. Tá aqui, ó, fui 3 vezes. Vou ler só um pouquinho só pra ver o que vocês estão achando. Fui na época que minha irmã foi. Que época que você foi, Shibata? 3 vezes ao Nihon. E o pessoal do Facebook também, agora que eu tô vendo aqui, que eu entrei. A Mayumi disse que viu a cantora Márcia algumas vezes na televisão. Ela é conhecida, né, Mayumi? Né? Mas aí, então, chegou no Japão, já andou de Shinkansen, não é? Sim. Chegou, então, lá na estação de Kakegawa. Kakegawa é na província de Shizuoka. Que aí, pra quem não conhece, é onde fica, é o estado do Monte Fuji. Né? Muito conhecida. Hoje em dia tem muitos brasileiros, assim, quando a gente faz uma pesquisa, o que mais tem é na região de Shizuoka. Então é Kakegawa, Hamamatsu, Kikugawa. Nessa região, assim, é o que mais tem também de empresas, né, de fábricas. Então, né, o meu pai foi levado com esse grupo para lá, para Kakegawa. E chegando em Kakegawa... Chegando lá, o Sacho, né, como eu te falei, já estava à nossa espera. Eu lembro que acho que era na hora do jantar, entende? Então ele, acho que para impressionar a gente, né, ele levou-nos ao restaurante Cocos, né? Ainda existe o Cocos. Existe lá, né? Então, e a gente fica maravilhado, né, com a comida, com o tratamento, tudo, né? Entende? Mas aí, já no dia seguinte,
né, quer dizer, nessa mesma noite, como era grupo, né, então eles já tinham já planejado tudo, né, onde que ia ficar mais ou menos o pessoal, entende? Então dividiu em grupos, né, Júlio e fulano e ciclano fica em tal lugar, então, né. E Já dividiram pelas fábricas? Não, em apartamentos. Pelos apartamentos. Em apartamentos, okay. né, então a gente ficava e dividia tipo, ficava como se fosse um alojamento, né, na verdade, né. Tinha que dividir, então, Isso e a gente apartamento com outras pessoas. com outras pessoas, né, então ficava mais barato para todos nós também, né. Hoje Mas em dia, chegava a dividir quarto? Ou... Sim, nossa, entende? Então essa é a dificuldade, né, então que a gente não está acostumado, né, a fazer isso, né. Lógico que você escuta falar sobre isso, né, vai ser assim, assado, né. Mas na hora mesmo, né, que você percebe, antes de ir, depois que chega, você acha tudo que você vai conseguir superar isso tudo, né, entende? Né? Então aí vai depender muito, né, de com quem você vai conviver, entende? Né? Quem é que está lá com você, entende? Se vão, né, cooperar, né, como se fosse realmente uma família, entende? Então aí cada um tem as suas dificuldades, então realmente fica complicado, né? E eram pessoas desconhecidas. Todos, né? Não. Conheceu-os mesmo durante aqui a no... viagem. Sim, durante a viagem, né? né? Então, Saíram todos de São Paulo. Sim, né? sim. E alguns, lógico, acho que vieram de outros lugares estados, para né? pegar o voo, né? E juntar lá, entende, né? Então, e as dificuldades naturais, né? A gente, né, no dia seguinte, eu até acho engraçado isso, né? No dia seguinte, primeiro dia de manhã, né, na cidade ali, a gente está acostumado no Brasil, né? Ir à padaria, tomar um café, né? Ali não tinha nada disso, né? A gente, depois que nós descobrimos, mas cadê o comércio aqui, né? O comércio abre normalmente lá 9 horas. Tarde. Pois 10 que as pastelarias, padarias, né, no Brasil, geralmente abrem muito cedo, né? Cedo. 6 horas da manhã a gente já consegue aquele pão quentinho, mas lá no Japão acaba sendo diferente, porque o comércio mesmo abre 9, 10 horas, né? Então tinha que comprar mesmo, ou na loja, tinha loja de conveniência já, não? Tinha, mas a gente não tinha conhecimento nada disso, né? Então né? aí depois é que nós fomos fomos vendo como que era o costume local, né? E aí nós fomos aprendendo, né? Tá? Mas a maior dificuldade realmente, acho que para quem chega assim, que não conhece nada do Japão, é a comida. Comida, a linguagem, é lógico, né? Se você não fala a língua japonesa, realmente se torna bem complicado. Você vai depender muito dos outros, né? E essa dependência aqui, né, é complicado. E dependia sempre desse do pessoal, do intérprete, né? Da boa vontade das pessoas, né? Entende? Né? Mas eu me considero assim que na época eu encontrei os brasileiros em geral são pessoas boas, né? Então um procura ajudar o outro, né? Entende? E na época, como não tinha muitos estrangeiros, eu lembro-me até do pai dizer que muita gente ia ajudar, quando encontrava outras pessoas na rua. Sim, brasileiros. Até se abraçavam, né? Hoje em dia, na verdade, a gente até vê, quando encontra brasileiro, já atravessa a rua para não conversar, né? Infelizmente é o contrário. Mas antigamente era muito assim, né? Sim. A gente sabia, assim, de notícias velhas, né? Porque a pessoa vinha com revista já, ou jornal na época, né? Já que era notícia já antiga, né? Mas para nós era novidade, então a gente queria assim mesmo ver, né? Ler aquelas revistas, né? Pois é, porque na época ainda não tinha internet, não tinha celular. Disso, hoje em dia a gente tem tanta vida facilitada, não é mesmo? De conseguir, olha, já às vezes até no próprio avião a gente consegue mandar uma mensagem, um e-mail, né? Consegue ter internet em tudo quanto é canto. Em 90, eu imagino. Não havia nada, nem telefone tinha que ser aquele telefone internacional, né? E a gente comprava aqueles cartões, né? Cartões até que, acho que você lembra, né? Eu até juntava, fazia coleção. Não sei se vocês estão vendo, né? Que foram mais ou menos nessa época do início de 90, né? Até acho que 2000...
pessoal tinha o costume de até guardar, que eu não tenho nenhum aqui, mas eram aqueles cartões que eram utilizados nos orelhões lá do Japão, Sim. que tinha a foto do Monte Fuji, Sim. né? Ou foto de geishas, do Shinkansen. Bonito, E fazia bonito. até, eu lembro Coleção. que coleção, né? Coleção. Tinha várias pastas Tinha, fazendo tinha. coleção assim. E era isso que meu pai utilizava, né? Para fazer ligações. Não era nada barato. Não era barato. Não. E na época, acho que minha mãe estava também dizendo que quando meu pai foi pro Japão, nós não tínhamos telefone em casa. Então, Não. meu pai tinha que ligar ou no orelhão, né? De orelhão para orelhão perto de casa. Na época a gente tinha um Bomboniere, né? Lá na rua Tuiuti, né? Uhum. E no Tatuapé, em São Paulo. E aí, em frente ao parque ali do Piqueri, né? Tinha um orelhão. Aí eu combinava o horário com a sua mãe, e aí ela ia lá ao local e ficava esperando, né, a ligação. Eu não me lembro muito bem disso, que era pequenininha. Aí quando tocava, ela falava, deixa aí que é meu marido. Tá ligando aí, entendi. Ou algum vizinho, né, que tinha telefone. Isso. Tinha vizinhos lá também, né, vizinhança de casa lá, e a gente pedia, né, por favor, né? E aí marcava o horário, aí eles deixavam a gente. Eu vou ver se até depois eu posto pra vocês. Quem nunca viu, tem gente aqui dizendo, ó, que eu colecionei. Deixa eu ver quem que foi. O Kleber, cartões telefônicos do Japão, não é? Tá vendo? Né? Muita gente, assim, acaba colecionando esses cartões. Vou ver se eu consigo encontrar algumas fotos e coloco depois no Instagram pra vocês verem. Mas essas coisas são interessantes, né? Hoje em dia é tudo tão facilitado. Eu imagino... Eu, na verdade, quando meu pai foi, acho que eu tinha uns 3 anos de idade. 3, 4 anos. Em 90. Em 90 tinha 4 anos de idade, né? Anos. E eu me lembro dele ter saído de casa, assim, né? E eu fiquei até doente. Eu tinha muitas dores na barriga. Minha mãe me levou pra tudo quanto é médico nessa época. Aí depois que um último deles... que falou, né, mas tá tudo bem em casa, né, tá seu marido? Ela, não, é porque ele, né, foi pro Japão pra trabalhar. Ele, então já descobrimos, olha, não era nem remédio, não adiantava nada, era saudade e vamos ter que lidar com isso, né? E aí que depois ele, nem lembro qual que foi o tratamento, acho que nem teve. Não teve, né, na época. Verdade, era mais notícias, né, que você recebia. Sim, minha, né, cartas. Notícia minha era carta. Cartas, né, então minha mãe me me fazia também, já começava a aprender a escrever algumas letrinhas, né, então trocava cartas e isso que foi, de certa forma, me ajudando a superar aquela saudade, porque pra época, assim, pro pessoal que sofreu do mesmo, não deve ter sido muito fácil, né, porque os pais precisavam mesmo sair para trabalhar, né? Sim. Nós não viemos, a gente não vai assim ao Japão. Lógico, tem algumas pessoas que hoje em dia talvez vá ao Japão para passear. Para passear, sim. Né? Mas naquela época não, era por necessidade mesmo, entende? Não é? Né? Então, mas hoje em dia está muito mais fácil, eu acho que as condições são outras e eu acho que também o pessoal às vezes fala muito daquela época que se ganhava muito dinheiro, né? Se ganhava, mas gastava muito, porque o valor do dinheiro lá no Brasil, a nossa moeda era muito fraca, entende? Então desvalorizava muito, entende? Então tudo que você mandava... enviar... era complicado até o envio também, entende? Então hoje em dia é fácil, né? Você vai pela internet aí no iPhone e você faz o envio, né? Automático. Marinava vai ficar assim gravada, desculpa. Vai ficar gravada assim, depois você vê, tá bem? Então, o que eu tava falando sobre a situação, né? Hoje eu acredito que os que estão no Japão hoje, acho que talvez estejam em bem melhor situação do que na minha época. Entende? Na minha época ganhava muito dinheiro, mas não tinha muito valor. Entende? Né? A única vantagem que eu tive na época mesmo é porque o Collor, na época, ele deu um desconto grande para quem tinha alguma dívida, né, com imóvel, né? Então ele deu um desconto bem grande, então eu pude quitar à vista, né, a nossa casa, né, que nós tínhamos lá no Brasil.
Então, essa foi uma das vantagens, né? E agora, então, falando na época de hoje, a nossa moeda tá muito mais forte, né? Mais estabilizado, então, né? E Apesar valor de do ganhar dólar, menos em menos, quantidade, mas não é? o Mas valor valendo mais. vale mais. Você consegue realmente, às vezes, juntar mais do que na minha época. Juntar e viver ao mesmo E tempo. viver ao né? mesmo tempo. Eu acredito que sim, a situação está bem melhor hoje. E o que o pai. Qual que foi voltando um pouquinho na fábrica, porque no primeiro dia, né, teve aquela dificuldade do pão, né, da comida. E A fábrica, na iniciar verdade, a do fábrica zero, né, praticamente. iniciar do zero. E a maioria dos brasileiros que vão ao Japão, na verdade, não estão acostumados a trabalhar em fábrica. Porque meu pai mesmo no Brasil trabalhava em quê? Em financeira, né? A área financeira, né? Entende? Então sair de um escritório, né, para ir para o Japão. Isso. Lógico que fala, vai trabalhar para, né, sei lá, Suzuki, Yamaha ou, né, essas empresas grandes, mas depois quando chega lá, a realidade acabou sendo entrar numa fábrica, né, e é um serviço braçal pesado, com horários... Praticamente você não pensa, né? Você não só tem que fazer aquele serviço E fazer muita hora extra já na época. E fazer, era obrigatório, sempre foi obrigatório, né? E a gente também vem com essa condição, né? Sim. Sabendo que as horas extras é que vai dar o teu dinheiro a mais, né? Porque se você trabalhar só nas horas normais, dá para você viver. O horário normal no Japão é das 8 às 5, 8 às né? 5. Mas, né? 8 horas só. É muito raro ver alguém que trabalhe só esses horários, né? Lógico que tem gente que não precisa tanto, né, e consegue só fazer o horário normal, né, entende? Mas na minha época não, não dava. Se eu fizesse só isso, então, né, outra também, a empresa mesmo não aceitava você. Se você não quisesse fazer as horas extras, ele não aceitava você, ele dispensava você, entende? E ainda é assim. Ainda é assim. Não é? Ainda, infelizmente, é assim. É. Então, acostumar também com isso, né, de lidar, Sim, trabalhar... Mudar totalmente a vida também. A vida foi complicado, né? Então, você acaba passando assim por várias empresas, várias fábricas, né? Até você conseguir achar um que mais adequado ao que você consiga realmente fazer bem, entendeu? Não consegue nunca fazer muito bem, né? Porque você acha que está ali obrigado, né? Mas ao mesmo tempo, não é que você está obrigado, é a situação que obriga a gente, né? Entende? Mas eu me contentava e superava tudo isso pensando no objetivo, né? Por que você veio? Né? Então, se você pensar isso, você consegue superar, né? Porque ninguém está obrigando a gente, né, a ir ao Japão. Você vai porque você quer, né? Então eu acredito que a maioria das pessoas consegue superar tudo isso por causa disso, né? E você sabe por que você está indo, né? Então você tem um objetivo, né? E você sabendo disso, você consegue realmente, né, executar bem o seu trabalho, entende? E os brasileiros, na verdade, no Japão, são bem vistos por causa do trabalho. Eles trabalham muito bem, né? A relação nossa com... Não discriminando, né, os outros asiáticos, né? Mas como o brasileiro, ele é muito dinâmico, né? Ele consegue fazer não só um serviço, sabe? Ele consegue fazer muitos serviços ao mesmo tempo. Ao passo que outras culturas, talvez eles não tenham esse mesmo costume nosso, entende? Então, o brasileiro, eu acho que é diferente por causa disso, por causa dos nossos problemas que nós temos no Brasil. Então, a gente mais batalhador, consegue, né? É bem isso a palavra, né? A gente é bem mais considerado no Japão por causa disso, né? O brasileiro, apesar que, né, tem alguns que causam problemas lá, né? Não é a maioria, né? Mas sempre tem um ou outro. E no Japão, infelizmente, eles generalizam, né? Quando um faz alguma coisa errada, infelizmente, né? Mas aos poucos, eu acho que agora, né? Eles já estão bem mais acostumados e eles sabem que não é por causa de um que vai, né? Mas falando nisso, sofreu algum preconceito, assim, no início? No início, o preconceito, não preconceito, mas desconfiança, né?
entende? Eu lembro que a gente ia nas lojas e sempre tinha alguém seguindo a gente, né? Para ver se a gente não ia roubar alguma coisa, né? Que eles também, era uma época que não havia muitos estrangeiros e acho que para os japoneses acabava saindo tudo novo, não é? Tudo diferente, né? E eles, né? Acho que tinha aquela imagem, né? Que né, brasileiro é perigoso, entende? Então, né? Podia acontecer alguma coisa, né? Então eles seguiam a gente, né? Então esse tipo de problema a gente Mas eu lembro, teve, né? já não sei se foi depois que nós chegamos, teve até uma repórter da IPC, Foi acho da que era a IPC, televisão, que ela até denunciou uma loja Foi que estava acho que numa escrito, joalheria, foi numa estava joalheria. escrito que era proibido estrangeiro entrar, não é? Porque acho que talvez, depois que começou a ter muitos estrangeiros lá, e às vezes ter algum certo roubo, assim, Isso, os japoneses acabavam generalizando, que né? todos nós fazíamos a mesma coisa. Talvez né? quando o pai chegou lá também ainda não tinha acontecido Não alguma tinha, coisa grave, não é? Não. Mas aí eles né, faziam isso, mas no geral sempre eu fui bem tratado, graças a Deus. Talvez um ou outro tenha passado algum problema, né? Mas para mim realmente eu sou muito agradecido e até hoje eu vivo lá, né, no Japão, né? Então eu agradeço muito ao Japão, né, por tudo que né, tem proporcionado a todos nós, né? E acho que está proporcionando ainda aos brasileiros que estão lá, entende? Na época, assim, qual que era a diversão dos brasileiros? Na época era só... Porque hoje em dia é tudo mais facilitado, né? Hoje em dia dá para ir pro restaurante e fazer um monte de coisa. Mas na época, como eles andavam muito em grupo, não é? Em grupo e como a gente não podia dirigir na época, sabe? Pois é. Não tinha carro, nada disso, né? Então a gente ficava na diversão do local mesmo, né? E a diversão local naquela época era nos game center, né? A gente ia lá e gastava dinheiro, viu? Gastava fortuna lá, viu? Porque você vai colocando nas maquininhas lá e jogando e no fim você acaba gastando um bom dinheiro. E a diversão era essa. E outra era como a gente tinha formado o grupo, né, de amigos, né, e aos poucos a gente foi alugando quadras, né, de jogos de vôlei, de ginásios, né, okay. Então a gente organizava, né, jogos de vôlei, né, futebol salão não tinha na época lá. Mas tinha de campo, então a gente organizava, né, vôlei, né, nós éramos uma negação para jogar vôlei, mas jogava para brincar, né? Então a diversão nossa era essa, era muito bom. Foi bom. Voltando de entrar em contato com a família e vocês não terem carro, eu lembrei agora que o pai disse que ia de bicicleta. Quantos quilômetros? Sim. Porque não eram todos os orelhões assim que faziam chamadas internacionais. Não. Né? Geralmente era em frente à estação. Né? Era estação junto à estação assim? de trem. Ok. Entende? Então era ali, né? Entende? Então, e aí eu lembro que lá em frente a Kakegawa, quando estava lá, tinha que ficar lá de madrugada, porque tinha outros estrangeiros, né? Tinha do Irã. Naquela minha época tinha muita gente do Irã. Depois começou a entrar das Filipinas, né? Da Coreia. Da Coreia o pessoal ficava 2 meses, 3 meses. Aí tinha que ir embora, depois voltavam, né? Tinha que ir embora, sair fora do país. E aí a gente tinha muita gente na fila de madrugada lá para ligar. Então a gente de madrugada. Ia de pois madrugada. É, porque no Brasil são 12 horas de diferença, né? Então também para ligar eles tinham de ir de madrugada. Ia longe. Ia longe. Então aí uma vez eu estava trabalhando numa outra cidade e eu lembro que eu tinha que pegar de bicicleta, pegava uma autoestrada, pela autoestrada e para chegar lá a estação levava quase 1 hora. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Depois. Meu Deus. Né? E para fazer uma ligação de quantos minutos às vezes? Porque era caro, né? A ligação era caro. Eu procurava, lógico, no começo não tinha muito dinheiro, então era mais rápido, né? Mas aí aos poucos você vai ganhando um pouquinho. Vivo, tchau. Mas aí aos poucos você vai ganhando um pouquinho mais, né? Aí você já ia compridando mais, gastava mais, né?
entende? Mas aí depois, com o tempo, com o passar dos anos, eu consegui comprar um telefone residencial, né? Aí eu Pois lembro, na época era tudo os aí é residenciais que eu comprava, gastei né? bastante. Um mês lá que eu lembro até hoje, eu gastei 117 mil ienes, 116 mil Ixi. ienes. Foi a conta que veio para casa. Aí que eu resolvi trazer vocês. Falei, Ah, não, pois, é melhor, mais para fácil pagar trazer 117, vocês. 117 mil ienes no Brasil, quanto é que dá isso? Aqui daria quase 1.000 euros, né? No Brasil daria 6 mil reais quase. Então. Ui! Foi Em uma caríssimo. ligação, numa Não, chamada. não uma ligação, a conta Ah, mensal do na mês. conta. Foi Ah. na conta do mês. Não foi numa ligação, não. Mas pelo mesmo amor de assim, 6 mil reais em Deus. 116 mil. em um mês, Foi, não é? então, e foi assim. Ok. Mas, né, pra quem entrou agora, então, olha, resumindo, meu pai foi em 90, ficou 1 ano e meio, né? Depois voltou pro Brasil, Fiquei 6 meses ficou lá. 6 meses Aí lá, voltei. voltou Né, novamente em pro Japão, 92, 92, e ficou quanto tempo? Aí Já até ficou hoje, sempre, né? Pois direto, é. né? Aí de vez Em em quando tem um dia. 92, e aí depois ele quis, lógico, levar-nos, né, pra lá, que é minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. Nós 4. Eu na época tinha, em 90 tinha 4, 91 5, com 6 anos, 7 anos, eu fui quando eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro que eu fiz aniversário no dia 10 de dezembro e embarcava no dia 11 de dezembro de 94, né? Mas demorou pra sair o visto, não era? A mãe sempre disse. Demorou um pouquinho, Demorava, assim, né, pra sair o visto pra família, tudo. Então, acho que ele ficou nesses 2 anos, assim, sempre tentando. Não foi 1 ano, pelo menos? Não. Foi mais pela indecisão, né? De vocês virem ou não, entendeu? E eles estavam estudando, né? Então a gente Pois estava é, muito na indeciso, época meu né? irmão e minha irmã estavam estudando, no então pra colegial, eles irem tudo, tinha que terminar. Então, mas Né? aí, né? Acabamos decidindo por vir, né? Vocês vieram todos. Ok. E assim, eu vou dar uma lida no que vocês escreveram, porque com isso tudo eu não consegui ver. Deixa eu só verificar primeiro do Instagram. Pessoal aqui. Tinha 2. Aqui eu já vi. Fui 3 vezes ao Japão, adorei Nihon. 2006, 2007, 2008. Essa época foi a melhor. 2006, 2007. 2008 já foi a crise, né? Foi Aí aquele- já acabou ficando mais complicado. Kobayashi, eu sou de Conan Shigaken. Boa, gente, vou dormir amanhã, trabalho e vou live pra vocês. Obrigada. O Rafael, primeira que vim foi pra jogar futebol e fiquei 1 mês em 99. Muito bem, Rafael. A Cláudia dando bom dia e o Rafael continua. A época da câmera digital e no Brasil não tinha. Hoje estou no Japão trabalhando como professor de futebol, adoro o Japão, muito bem. Shibata, minha irmã mandava os cartões para o meu filho colecionar. Pois é, os cartões de telefone. Sim. Infelizmente, eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Nada. Eu vou até procurar. Deixa eu verificar aqui. Parabéns, gostei de conhecer seu pai. Obrigada a vocês. Renata também. Amando tudo. Deixa eu ver o pessoal do Facebook. Nossa, no Facebook parece que eu tô mais vermelha. Ali no Instagram não, eu tô com uma cor melhorzinha. Deixa eu ver. O Kleber perguntou, seu pai conheceu o Plantation de Hamamatsu? Plantation. Não sei o que é. O O que é Plantation? A Anitta adorando, obrigada. A Mayumi disse que foi com os pais e os tios em 97, já tinha um outro tio dela lá, chegamos no aeroporto, meu tio, um rapaz da empreiteira com uma vaga. Andamos de Kosoku e só vimos uma plantação de arroz. Na verdade, a minha imagem de Japão vai ter que ficar para outra live. Mas foi isso, né? Eu achava que era tudo tecnologia. Quando eu cheguei na cidade de Kakegawa, que meu pai já tinha né, a casa lá pronta, olhei em volta,
Só plantação. Plantação de arroz, de chá, de arroz, de chá. Eu, cadê a tecnologia? E era pequena, 8 anos de idade. Achava que tinha, né, os prédios altos igual, né, tem em Tóquio. A Mayumi andou de Shinkansen faz uns 11 anos, primeira vez. O Kleber colecionou cartões telefônicos também. E ligar para o Brasil era muito raro, não cheguei a colecionar, ok. Deixa eu ver o que mais. Hoje tem muito lugar com intérpretes e muitos lugares escritos em português. Pois é, hoje em dia tá tudo muito facilitado, né? Muito mais fácil mesmo. Deixa eu ver. O som está longe, César? Deixa eu só verificar. Na primeira fábrica que trabalhei, ficaram assustados que eu não sabia Nihongo, achava que tinha de saber, já que minha mãe sabia. É verdade. Pois é. É verdade. E muitos brasileiros ainda, hoje em dia até acho que mais, né? Porque é praticamente obrigatório saber pelo menos um pouquinho de japonês para trabalhar mesmo em fábricas, né, no Japão. Então, por isso, né, quem está pensando em ir para o Japão, tentem estudar bastante, né, e preparado também para isso, né, porque o meu pai contou a história dele de 90, mas não muda muito, né, agora, lógico, hoje em dia tem muito mais facilidades da gente ter todo, né, mais intérpretes, tem o celular, né, tem a internet, dá para logo, né, a gente pesquisar. O pensamento do japonês também, acho que era mais fechado, hoje em dia já um pouquinho mais aberto, recebem um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo tem que estar preparado para tudo, né? Porque não é muito fácil sair do Brasil, né? Deixar a família, a saudade, totalmente mudança de trabalho, né? Para entrar numa fábrica que às vezes tem que fazer muita hora extra, trabalho pesado, né? Então tem mesmo de estar preparado para tudo isso, né? Mas, se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem aqui nos comentários ou depois enviem mensagem para mim, que aí eu pego e vamos continuar fazendo lives relacionadas a isso. Um pouquinho da minha vida para vocês, né, conhecerem. E a próxima live, né, já contei um pouquinho do meu pai, eu vou ver se eu falo com minha irmã, meu irmão, né, minha mãe também, para eles me contarem qual que foi, porque eles eram mais velhos do que eu também, né, e a gente vê se consegue contar também como é que foi a imagem que nós tivemos em 94 quando nós chegamos. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, né, algumas coisas que vocês queiram saber dessa época, me mandem mensagem, pode ser mensagem privada. No Instagram mesmo, se vocês colocarem mensagem agora, eu não vou conseguir ver, tá bem? Porque ele some, né, as mensagens. No Facebook eu já consigo ver. Então, pessoal do Facebook, se tiver coisas que vocês queiram ver, né, perguntar. O Thiago, olá, sensei e o papai. Né? Espero que tenham gostado. Eu vou ver se eu deixo essa gravação aqui para vocês também, para vocês verem que tem muita gente que entrou e depois tiveram que sair, né? Porque o horário também beneficia mais o pessoal do Japão, né? Né? Aí minha irmã entrou, olha ali a Denise. O Brian também entrou? Minha mãe dizendo aqui. A próxima entrevista vai ser com minha irmã. Para ver o que ela achou do Japão também, né, nessa época. Que eu, na verdade, como era pequena, lógico que eu tenho uma imagem, né? Mas para os meus irmãos, assim, minha mãe, né? Talvez eles tenham uma outra imagem também, né? Então, para mim foi um alívio, porque como eu, né, passava muito mal, de saudade, assim, do meu pai, né? Porque era muito apegado. Hoje em dia já vou falar tchau. Não, brincadeira. Mas aí foi um alívio, assim, olha, desde então nunca mais senti dores de barriga, porque eu tinha, né, na época, nossa, sentia, minha mãe me levava pra lá e pra cá, né, nos hospitais, porque não conseguia descobrir o porquê que eu tinha tanta dores, e na verdade era saudade mesmo. Então eu fui pro Japão e sumiu toda, né,
Totalmente. Muitas crianças assim acabam, né, sofrendo, né, disso. Não só nessa época, né, sofreram, mas acabam sofrendo também, assim, né? Então, por isso que é bom vocês também saberem um pouquinho dessa história, ok? Deixa eu ver aqui. Parabéns pelo papai. Obrigada, Renata. Renata sempre me acompanhando, né? Ok? Então, um beijinho para todos. Espero que tenham gostado dessa live. Eu vou até verificar o som, porque depois que eu fui ver que alguém falou sobre o som, que estava um pouquinho baixo. Tava o som baixo do pessoal do... Meu pai fala baixinho, né? Eu falo alto. Ok? Tá aqui o pessoal falando da esqui. Obrigada, então. Espero, né, ver vocês novamente em breve. Não consigo marcar assim, eu vou fazer a live tal dia, porque agora com esse barrigão já tá mais complicadinho. Mas eu vou verificar as perguntas que vocês têm, que eu já vi ali algumas ali, né? E para a próxima live eu respondo vocês. Tá certo? Arigatou gozaimasu. Tchau, tchau, então.